Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente querida, sejam bem-vindos, todos bem-vindos ao Agir de Deus, em mais um momento profético, mais um momento especial, que temos o momento da palavra, momento da oração pela família, a oração em prol de você, que nos acompanha aí semana após semana, você que nos ouve pelas emissoras de rádio, você do nosso canal Agindo Deus, quem impedirá no YouTube. Um abraço a todos os inscritos ou aqueles que se inscreverão no dia de hoje. E estamos aqui com muita alegria, confiantes que hoje será um dia incrível do Agir de Deus. Então vem com a gente para este mover profético, totalmente espiritual. E hoje queremos fazer a oração então pela família, o clamor. Vamos orar por milagres, nós cremos em milagres, nós cremos, já quero declarar o texto bíblico de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Eu quero profetizar para você que crê que hoje está um dia propício para uma grande colheita sobrenatural. Eu creio naquela palavra que diz que Deus vai transferir do ímpio para o justo. Então eu quero declarar e profetizar uma transferência no mundo espiritual, algo que vai chegar até você, que Deus vai permitir isso. Deus fará com que aquilo que você está precisando vai chegar hoje, vai se concretizar hoje. Então vamos confiar nas promessas de Deus, vamos caminhar na fé, porque Jesus recomenda: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não se preocupem com o dia de amanhã. Então ele está chamando para a gente confiar no hoje, no agora. Então, como Deus sustentou o povo no deserto, todo dia ele mandava o maná, né? Ele mandava ali, cada dia ele mandava a porção certa para aquele dia. E nós acreditamos que esta graça de Deus vai nos dar a cada um de nós uma graça suficiente para cada dia. Para hoje ele vai te dar uma graça especial para você viver, e viver com alegria, viver com fé, viver com otimismo, viver crendo em milagres, crendo em possibilidades. É isso. Então propague fé, evite falar de problemas, a não ser que você esteja buscando uma solução para este problema, mas fale de fé, fale de possibilidades, e assim a gente vai vencendo dia após dia. Claro, a Bíblia diz que teriam dias difíceis. A Bíblia diz: no mundo vocês terão, Jesus fala isso, né? No mundo vocês passarão por algumas aflições, mas tem de bom ânimo. E tem de bom ânimo, então não perca o ânimo. E com Jesus, eu creio que com Jesus na nossa vida, com Jesus no nosso barco, é muito mais fácil da gente remar na vida, né? O barco vai remar, vamos remando pela fé. Como diz aquela música, solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. Navega com fé em Jesus de Nazaré. Então vem com a gente para esse mover profético especial de hoje. E hoje, que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. É a quarta do Agir de Deus. E lembrando, pessoal, você que está aí em sintonia conosco aqui, semana após semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Lembrando, dia 8, hein, pessoal? Dia 8, em nome de Jesus, hein? Espero que você esteja ouvindo bem, entendendo essa convocação, porque vai ser muito importante, hein? A sua presença lá. Anota aí, dia 8 de março, minha gente. É o mês que vem. Hoje é dia 18 de fevereiro, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hein? Dia 8 de março, às 9h30 e às 15 horas. Estou chamando aqui você, que é um ouvinte, independente da sua crença, da sua fé. Você é um ouvinte? Então é para você esse convite. Para você estar com a gente, venha, convide mais alguém. Nós locamos lá no hotel Estação Express a maior sala do hotel. É uma sala que estava lá um ano parada. Nós locamos essa sala para o dia 8 especificamente.
Tem um espaço ideal ali. É fácil acesso, não tem escada, não tem elevador. Tá tudo no nível da rua, assim, é tudo fácil. Então venha, você jovem, você adolescente, as crianças, os pais, né, com as crianças, obviamente, né? O vovô, a vovó, chama a galera aí. Se programe, 8 de março com a gente aqui em Curitiba. E você que é de Curitiba, mora em Curitiba, mora na região metropolitana, então vem com a gente, vocês estão mais pertinho da gente, vem com a gente aí, aproveita essa oportunidade, escute o que eu estou falando, tem um código espiritual no que eu estou falando, então aproveite as oportunidades. Bom dia, pastora Eva, bom dia também o Marco Antônio com a gente na técnica, estamos juntos e vem com a gente então. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos ao vivo juntinho com você nesta manhã, manhã de fé, manhã de unção, manhã de movimento. Já estamos em movimento. E você, como você está nessa manhã? Seja bem-vindo. Você de longe, você de perto, você que já faz parte aí desse mover profético do extraordinário, dos céus abertos e milagres acontecendo no agir de Deus. Vem com a gente, vem para cá, vem com o agir de Deus, porque aqui o céu se abre, os milagres acontecem, vidas são restauradas, milagres, prodígios e maravilhas são impactantes e transformadores. Eu já tomei posse da minha bênção, eu já tomei posse do meu milagre. Está confirmado aí a nossa presença dia 8 de março. E você deve já colocar aí na sua agenda, cancele todos os compromissos e vem com a gente, porque a unção, ela acontece. Os céus, ele se abre quando o povo que ama a Deus, que glorifica a Deus, que entende esse processo que você está vivendo, você precisa estar num mover diferente. Se você quer coisa diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Porque a parte de Deus já está pronta. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho feito a minha parte. E tem sido incrível. Então, você deve colocar aí na sua agenda. Se chegar a visita, traz a visita. Porque a visita, ela chega bem na hora, não é verdade? Então, traz a visita. E assim, Deus vai agindo e operando e transformando situações na nossa vida. Você precisa aprender a colocar Deus como prioridade. É Deus, família e trabalho. Prioridade, primeiro, primícia, coloca na sua agenda. É como você ter uma audiência marcada com o juiz lá. É uma autoridade, na verdade. Você tem que ir. Você tem uma consulta médica. Você marcou a sua consulta. Se você perder aquela vaga, você tem que esperar mais alguns dias, não é verdade? Se tiver vaga, não é verdade? Com Deus não tem isso, ele abençoa qualquer hora, qualquer dia, mas ele nos chama a essa responsabilidade, ele nos chama a ter esse compromisso. Ele já tem compromisso comigo. Desde que eu nasci, antes que eu existisse, está lá no Salmo 139, ele já me amou primeiro, você sabe disso. Salmo 139, ele já me amou primeiro, ele já te amou primeiro. Então a parte dele já está pronta. E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? É andar nesse movimento. Qual é o movimento que você está? Sai desse lugar de dor, sai desse lugar e vem receber um óleo diferente, o óleo da alegria, da unção, da paz, da gratidão. Venha ser grato a Deus por tudo que Ele já fez. Você é um sobrevivente, sabia disso? E o que vamos fazer se não estamos aqui para andar com Deus? O que vamos fazer se estamos aqui e não for para andar na presença de Deus? Eu não vou a lugar nenhum se Deus não for comigo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas essas coisas. Isso você tem que criar esse hábito, criar esse movimento, esse desenvolvimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos aí nos preparando já há 3 meses. Tudo que você vai fazer, você tem que orar, você tem que se preparar, você tem que entrar no movimento de clamor, de agradecimento, de adoração. E depois, você só vai lá para celebrar o que Deus já está fazendo. Você pode ser curado dormindo, andando, saindo de casa, no caminho, nas decisões que você precisa tomar. Pastora, está difícil, está difícil. Então, se está difícil, eu preciso fazer um pouquinho mais. Preciso me esforçar um pouquinho mais. Mas também aprender a descansar e confiar. Então, essa confiança vem quando você tem intimidade. Essa confiança vem quando você tem intimidade com o Pai, com o dono da vida, com o Todo-Poderoso, com o grande eu sou. Então, você não é essa dor, você não é esse problema.
Você não é isso que está acontecendo. É só para o seu crescimento. Mas como você está cansado e não consegue entender essa situação, você acha que Deus não te ama. Você acha que Ele não está com você. Ele é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está aqui nessa manhã. Você tem um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Você tem que receber Jesus aí no seu coração. Deixa Ele curar as suas dores. Deixa Ele sarar as suas enfermidades. Deixa Ele tocar no seu secreto, no seu íntimo. Para falar com Deus, você precisa de tempo. Você não pode sair correndo, falar correndo. Você tem que falar, ouvir, meditar, ler, entender. Por isso, estamos aí juntos com vocês, escrevendo, ensinando, falando, ministrando. Tem que ser com atenção, tem que ser com inteligência. Você precisa ler com inteligência. Como você estuda uma literatura? Como você estuda a palavra de Deus? Anotando, meditando. Isso mesmo. Tem que ter um momento de silêncio. Tem que ter um momento de meditação. Quem sabe é na madrugada? Quem sabe é quando as crianças vão para a escola? Quem sabe é lá naqueles 20 minutos do seu intervalo de almoço? Nos seus 20 minutos. No seu intervalo de almoço. Eu lembro quando meu filho trabalhava numa concessionária e no intervalo de almoço ele parava para ler. E ele ficava ali no cantinho dele lendo. Os outros rapazes, os outros funcionários das oficinas passavam ali e achavam aquilo estranho. Achava aquele movimento de atitude dele meio diferente. Olha onde ele está e olha onde esses moços estão, não é verdade? Então, quem se prepara, quem se cuida, quem cuida da mente, quem cuida do coração, consegue chegar em lugares mais altos. Mas se você está feliz onde você está, se você está contente do jeito que você está, não tem como Deus mexer naquilo que você não quer mudar. Não tem problema incurável. Tem pessoas que não querem ser tratadas, trabalhadas, cuidadas, zeladas. Porque ela já se acostumou. Ah, pastor, a minha vida é assim mesmo. Ninguém me vê. Então esse vocabulário precisa ser acolhido por alguém. Essa rejeição, ou esse abandono, ou isso que te deixa desse jeito, precisa ser tratado. Então diga, eu preciso de ajuda, eu preciso de um Deus, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser amado, eu preciso ser zelado, eu preciso entender esse processo que eu estou vivendo. E quando você entende isso, algo novo acontece. Demora, leva tempo. Talvez não é o seu tempo, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Tem o tempo de plantar e também tem o tempo de colher. Você está vivendo no tempo da plantação ou você está vivendo no tempo da colheita. Em todos esses tempos e ciclos da sua vida, Deus está com você. Ele está com você no deserto, Ele está com você na tempestade, Ele está com você na colheita, Ele está com você no momento difícil e no momento também que você está celebrando as suas conquistas. Ele está com você. Imagino Deus quem impedirá, e toda a nossa família, e toda a nossa equipe, todos os intercessores estão clamando por você, orando por você, por isso algo novo já está acontecendo. Acredito que muita coisa vai mudar na sua vida, porque Deus quer gerar dentro de você uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder da palavra. Eu não mudo ninguém, mas a palavra muda. Eu não convenço ninguém, mas a palavra convence. Então nós somos vasos vazios, que se esvazie, deixa Deus encher, que se esvazie, deixa Deus encher. Se essa palavra faz sentido para você, se essa palavra te ajuda, compartilha. Compartilha o nosso canal do YouTube, compartilha o nosso Facebook aí, compartilha. Compartilha com aquela sua amiga que você já fez de tudo para ela. Pastor, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Claro, nós não conseguimos. Mas é o Espírito Santo que convence. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso Pai da eternidade. Ele é o nosso Príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Não desista das pessoas. Não desista. Deus está agindo. Deus está cuidando.
Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está dando uma oportunidade para você. Deus está dando uma oportunidade para você. E é muito lindo quando você reconhece isso e você abre os olhos para mais um dia. Quando você abre os olhos para mais um dia, você não está preocupado que os outros vão achar. O primeiro bom dia que você dá é para você mesmo. O primeiro bom dia que você dá é para você mesmo. Bom dia, Eva. Hoje é o dia frutífero, feliz e abençoado. Tem o melhor dia da sua vida. Depois você vai dar bom dia para aqueles que estão à sua volta. Porque se você esquecer de você, quem vai cuidar de você? Você não pode esquecer de você. Você tem que ser cuidado. Cuida da sua mente, cuida do seu coração, cuida dos seus pensamentos. Você não é esse problema aí. Esse problema aí não define quem você é. Já já ele vai ser resolvido. Esse problema aí já já vai ser resolvido. Até 3 horas, esse problema aí já vai ser resolvido. Até 3 horas da tarde, esse problema já vai ser resolvido. É questão de horas. E você gastou sua energia irado, nervoso, angustiado, por uma coisa que já já vai ser resolvido, pastor Edson. Exatamente, como a gente repete aqui, você falou, vou falar de novo, o Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Tempo é precioso, tempo Sim. vale mais que dinheiro. Então aproveite o tempo chamado hoje, agora. Valorize cada oportunidade. Tempo também está conectado com oportunidade. Oportunidade. As pessoas estão perdendo as oportunidades. Aí lá na frente ela diz assim, por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não ajudei? Por que não sei o que, não sei o que? Está cheio de gente frustrada porque não fez ontem, não fez o que tinha que ser feito, né? Mas dá tempo. Deus é um Deus da segunda oportunidade, vamos usar esse termo, né? Do recomeço. Mas me chama a atenção que quando você obedece a um chamado de Deus, a uma missão que Deus te deu, talvez para alguns a tua missão, a gente tem várias professoras e professores que nos ouvem, vou dar um exemplo dessa área tão importante que é ser professor, né? E é desafiador também. Sim. Então tem pessoas que têm aquela missão para ser um bom professor. E eu acredito, sabe, que quando você desenvolve algo, que você foi chamado para aquilo e ama fazer aquilo, o salário é uma consequência do seu trabalho. Mas você faz com tanta alegria que às vezes a renda não é tanto quanto você merece. Mas você é feliz naquilo ali. Então eu acredito nisso. Quando você cumpre a tua tarefa nessa terra, quando você cumpre o desígnio que Deus te deu, a missão que Deus te deu. E quando eu falo missão, não estou falando de ser missionário, estou falando de vida. De vida. Todo cristão tem que ser uma pessoa que leva a mensagem da fé. Todo cristão. Eu não estou falando de cargos e funções eclesiásticas, estou falando de algo até maior que isso, que é cada vida, cada pessoa. Ninguém nasceu para nada. Todo ser humano que nasce não nasce para ser inútil, ele nasce para ser útil, para ser frutífero, para ser produtivo. E você que está nos ouvindo, você é uma pessoa frutífera. Então você não sabe disso e está a gente aqui para acordar você, né? Acordar você, a valorizar a vida, a valorizar o momento chamado hoje. É isso, é isso. E Jesus, ele em vários momentos aqui, a gente percebe, por exemplo, em Lucas, capítulo 10, antes do 10, aqui no 9, Lucas 9 foi quando ele convoca, ele chama ali os seus 12, e ele dá uma missão para 12 homens. No verso 9 de Lucas diz, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele diz, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte.
Então aqui Lucas, se você ler em Mateus 10, vai falar sobre isso também, Marcos 6, né? Cada um na sua, dando aqui informações importantes, os evangelistas aqui, mas Lucas ele fala isso, ele escreveu sobre isso e Jesus falou, vão, não se preocupem. Então quando eles foram e seguiram estas instruções de Jesus, funcionou, deu certo. Aí quando você vai para Lucas capítulo 10, ele aumentou a equipe. Aí em Lucas capítulo 10, ele já convoca ali 70 discípulos. Olha que interessante. E diz assim, capítulo 10 de Lucas: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aí ele diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Quero usar essa frase dita por Jesus que Lucas escreveu aqui. Paz seja aí na sua casa. Ou paz seja aí na sua loja. Paz seja aí onde você está nos ouvindo agora, dentro do seu carro talvez, dentro do seu caminhão, talvez no aeroporto, esperando o momento de embarcar no avião para viajar para algum canto aqui do Brasil, ou talvez fora também. Pode ter gente ouvindo, por que não? Você que está me ouvindo talvez em alto mar, por que não? Tudo é possível com a tecnologia, estamos em lugares inimagináveis, ou até no lugar que eu não faço ideia, mas que você está nos ouvindo aí. Então Deus está te chamando. Nós estamos vivendo os tempos de desafios, tempos desafiadores, mas a promessa de Jesus é estar conosco, mesmo nos momentos difíceis. Então quando Jesus chama essa turma, ele dá a direção. Então entenda uma coisa, para tudo que Deus quer para você, ele vai te dar direção. Ele vai te dar uma instrução. Deus trabalha com instrução, minha gente. Aleluia. Há uma unção do Espírito Santo. Esses dias eu tenho falado com Deus e sei que algo glorioso há de acontecer. Algo tremendo. Estamos nessa dimensão, nessa fé no Todo-Poderoso. Em Jesus que disse para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias. Então, meus amados, é todos, todos é todos. Todos é todos os dias, minha gente. Então você veja bem, Jesus nos dá instrução. Deus deixou para nós a Bíblia, o nosso livro sagrado, que está aqui, todas as instruções para uma vida abençoada, para uma vida feliz e para uma vida de desafio também. Existem os desafios, claro que existe. Onde que não existe desafio? Em todos os lugares. Se você é pequeno em alguma área da vida, você vai ter desafios pequenos, dentro da proporção de onde você está. Mas se você está num patamar médio, vai ter outro tipo de desafio. Se você está numa linha de maior, de grande, né? Então vai ter outros desafios. A vida é assim. A vida é assim. Jesus não disse que seria fácil, ele não prometeu moleza, mas ele falou: vou estar com vocês, então a presença de Deus. Então, quando Jesus dá essas instruções, aí ele chega aqui em Lucas 10, verso 9, diz assim: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Querido, aqui eu não estou falando de religião, eu nunca preguei religião, graças a Deus. Prego a palavra de Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Me vem à mente, certa ocasião, Jesus ele utilizou o templo, Pedro estava com ele, devia ter mais gente ali, mas no texto relata que Pedro estava junto, e após ele utilizar aquele templo,
tinha que pagar uma taxa, era obrigatório aquilo ali. E Jesus, como filho de Deus, ele nem precisava pagar a taxa. Mas como Jesus estava sendo observado, ele não quis deixar margem para os críticos, né? Para os fofoqueiros da época. Então ele falou, vamos pagar, Pedro. Mas dá a entender que ali não tinha recurso para pagar. Aí Jesus faz algo extraordinário. Jesus falou, Pedro era um pescador profissional, agora caminhando com Jesus. Jesus falou, você agora não vai pescar mais peixe, você vai pescar vidas, almas para o meu reino. Jesus disse para Pedro, Pedro, vai ali, Pedro, pega o anzol, pega uma varinha de pescar aí. E você vê, ele não pediu rede nesse caso, que foi uma varinha, pelo que consta aqui, né? Vai lá e pesca o primeiro peixe que você pescar. Vai ter o dinheiro dentro da boca desse peixe, que você vai pagar a minha parte e a tua parte. Quer dizer, Jesus foi generoso, pagou a parte dele e a parte de Pedro. Isso está na Bíblia. Então Deus pode fazer milagres. Então, gente, vamos parar em nome de Jesus de colocar Deus no nosso nível. Nós somos humanos. Nós temos nossos limites, evidentemente, por mais que você tenha uma boa fé, mas às vezes a gente, né, vê, opa, parece que aqui travou aqui. Mas Deus não. Então vamos parar de ficar colocando Deus no nosso nível, no sentido como, não, para Deus não há impossibilidade. Mas Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. E é nesse Deus que nós cremos, porque Ele continua agindo e operando, porque Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz o quê? Que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Amém. Ele fez, Ele faz e Ele fará o impossível acontecer. O impossível acontecer. Ah, pastora, mas a minha amiga não acredita. Mas você acredita no Deus que você serve. Então você tem o compromisso de levar a sua amiga até Jesus. Olha aqueles homens que estavam ali levando o enfermo até onde Jesus estava. Eles abriram um espaço pelo telhado e desceram aquele homem até aquele ambiente, os 4 amigos daquele enfermo. A Bíblia diz que homens e mulheres levavam pessoas até Jesus. Queridos, você não tem noção do que uma pessoa debilitada, frágil, fraca, sensível, anêmica, com problema na mente, ela não consegue. Ela não consegue. Então você é responsável por aqueles que você cativa. Anota essa frase. Essa não está no meu livro. Você é responsável por aqueles que você cativa. Deus vai te conectar com pessoas incríveis. Deus vai te conectar com pessoas maravilhosas. Talvez por um dia. Talvez é uma vez só. Você não vai ver mais aquela pessoa. Eu tenho essas experiências diariamente. E eu aproveito cada oportunidade. Porque eu não sei se vai voltar. Eu não sei se aquela pessoa vai passar pelo meu caminho. Eu não sei se aquela pessoa vai voltar a me ver. Então existe uma glória, existe uma graça, existe uma unção, existe um manto, existe uma proteção, existe o sangue de Jesus e também os anjos ministradores de Deus que acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda de todo mal. Você acha que você está nesse emprego aí porque você quer? Não, o seu salário é o fruto do seu trabalho. Você está aí porque tem vidas, tem pessoas. Você acha que você fez essa viagem aí porque você queria passear? Não, porque você encontrou vidas, pessoas. Você acha que você perdeu o avião, perdeu o ônibus, perdeu o trem, parou porque é a sua vontade? Não. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você acha que não foi muito bom, cooperou para algo incrível. Porque o que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. Aí à noite você ora, você diz, Senhor, como foi que eu ajudei aquela pessoa? Como foi que eu consegui fazer isso? Não foi você, foi o Espírito Santo que te ajudou.
e você não tem glória nenhuma e não tem que lembrar de nada. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só obedeça a voz do Espírito. Só obedeça, só obedeça. Na hora você não entende nada, parece que você fez papel de ridículo. Na hora você não entende nada, pastor Edson. Por que eu fiquei 2 horas com aquela pessoa? Por que eu fiquei meia hora com aquela pessoa? Por que Deus me parou? Por que eu perdi aquele avião? Por que eu perdi aquela oportunidade daquele emprego? Porque tinha alguém que ia entrar aquela vaga e Deus tem outra para você. Então não murmure, dá glória. Não murmura. Não murmura, dá glória. Porque se você murmurar, você vai atrasar aí a sua caminhada. Quem murmura atrasa o processo. Então dá glória, agradeça. Então Jesus fez isso. Ele ficou a noite inteira orando para escolher ali os seus discípulos. E interessante que você disse a palavra que a gente está falando aqui já há tempo. Obedecer a instrução de Deus. Às vezes você está procurando em tantos lugares uma solução. E a Bíblia tem a solução. Essa palavra de hoje é a solução para você. E me chamou a atenção aqui, eu estava observando aqui, que Jesus, quando ele deu essas recomendações, eles obedeceram, eles foram, eles realmente cumpriram a missão que Jesus tinha dado para eles. E daí quando você chega aqui em Lucas, capítulo 22, olha que interessante isso aqui, é a sequência aqui, né? Lucas 22, verso 35, olha o que Jesus fala para o pessoal que ele deu direção para eles para cumprir aquela missão. Sim. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus que faz essa pergunta. Faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Não faltou nada. Gente, obediência é uma chave que abre portas. Obediência é a chave, é um princípio. Quando você obedece um princípio da palavra, portas vão se abrir para você. Essa é a verdade. Por que muitos cristãos falam assim, eu oro e não acontece? Por quê? Porque às vezes você não está obedecendo. Você pede para Deus, mas não obedece. É rebelde, é desobediente. E se ficar rebelde e desobediente, se torna um pecado. Se torna um pecado, aí complica mais. Mas se você entende que é pecado, você tem que se arrepender, pedir perdão para Jesus e corrigir a rota. Corrigir a rota. Então é isso. Porque se obedece é abençoado, então se desobedece vai ter consequência. Está compreendendo o que Deus está falando? É isso. E ele perguntou, faltou alguma coisa? Faltou ou não faltou? Seja sincero. O que eles falaram? Não faltou nada não, Senhor. Não faltou nada. E eles foram, eles fizeram. Então, esse é o tempo, gente. Então, o que está acontecendo no mundo todo? Está acontecendo um monte de coisa boa, mas está acontecendo no mundo todo um monte de coisa esquisita também. E muitas coisas esquisitas, que eu não quero falar aqui, está na Bíblia, está na palavra. Mas Jesus prometeu para a gente não nos livrar de certos problemas. Ele nos prometeu livrar dentro do problema. E quem conhece um pouquinho das histórias bíblicas lá do Antigo Testamento, os irmãos lá, o Daniel, por exemplo, Daniel não foi jogado na cova? E dentro da cova Deus livrou ele da morte? Os amigos de Daniel, que com os novos nomes que eles ganharam lá na Babilônia, eram o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram firmes, não se curvaram diante de uma estátua. Eles não se curvaram. Como não se curvou, eles foram lançados também, os 3 jovens, na fornalha de fogo ardente. Mas lá na fornalha, a Bíblia diz que quando jogaram os 3 lá, tinha um 4º homem. E nem um fio de cabelo se queimou deles. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Até os soldados que o jogaram se queimaram, diz a Bíblia. Mas lá na fornalha, Deus. Então, não sei o que pode representar para você uma fornalha. Talvez pode ser um problema. Não estou dizendo que é uma fornalha igual foi literalmente lá para Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma fornalha mesmo, queimava. Né? Ou seja, Deus os livrou. E tantos outros exemplos bíblicos. E Jesus não mudou. Ele continua agindo ontem, hoje e vai continuar agindo sempre. Por quê? Porque não vai faltar coisas grandes. Não vai faltar coisas pequenas. É nada. Nada é nada. Salmo 23. Nada me faltará. Mas como você é insatisfeito, como somos eternamente insatisfeitos,
Queremos mais e mais. Não, Deus, Ele dá o suficiente. Ele dá o suficiente. O alimento lá no deserto. O de ontem não servia para hoje. O de amanhã Ele não deu hoje. É que era para cada dia. Cada dia Ele dava o alimento. Então Deus vai te dar uma graça, queridos amados, suficiente para hoje. E a graça de ontem foi para ontem. O problema de ontem era para ontem. Hoje é outra situação, é outra graça. Então, quando Deus me deu essa revelação de janeiro, céus abertos, porque Ele te tira do lugar de conforto. Ele tira você do lugar confortável. Ele tira o teto para você ver as estrelas. Ele tira. Se tem algo que está atrapalhando o seu desenvolvimento, Ele tira. No que você está preso? No que você está apegado? O que está paralisando você? Você precisa andar em movimento. Os seus músculos precisam se movimentar, senão eles ficam atrofiados. Por que o joelho dói? Porque ele fica parado. Ele é um músculo. E se você cria um movimento, aquele músculo começa a andar. Ele vai em movimento. Ele diminui a dor. Então, quanto mais parado você fica, o seu cérebro vai atrofiando. Porque ele fica com preguiça de ler. Queridos, você não tem noção como as pessoas têm preguiça de ler. Não consegue ler 20 minutos. Elas querem algo fácil. O mundo da facilidade. Se nós continuarmos ensinando isso para a nossa geração de crianças, jovens e adolescentes, que querem tudo pronto, não tem que ter esforço. Tem que ter esforço, tem que meditar, tem que anotar, tem que copiar de novo, tem que anotar de novo até entender. Até entender. Enquanto você não entender, você tem que continuar ali. Meditar naquela palavra. Não vai faltar, queridos. Não vai faltar tempo, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria. Ah, pastor, aqui já acabou a alegria faz tempo, ó, faz tempo que ninguém sorri nesse lugar aqui. Ah, pastor, aqui tá faltando tudo. Tá faltando saúde, tá faltando emprego, tá faltando tudo. Diga, Deus proverá. Nada me faltará. Disciplina, anote, pendura na geladeira, cola na parede. Ensine as suas crianças no caminho que devem andar, porque quando elas ficarem adultas, não se desviará dela. Eu tenho uma amiga que ela tem filhos gêmeos e ela anota tudo na parede. As tarefas, os versículos, as crianças estão crescendo, anotando tudo. Ela lê tudo, os cartazes, tem cartazes para a casa inteira. Essas crianças nunca vão esquecer. Não vai esquecer, porque do 0 aos 7 anos, o cérebro está ali em crescimento, em desenvolvimento. Tudo que você ensina de traumático vai colar na mente daquela criança, mas o que você ensina de bom, o ciclo de memórias celulares vão capturando aquilo. E as nossas crianças estão numa memória tão fotográfica que elas veem uma vez só, elas já aprendem. Agora imagina elas olhando coisas ruins. Aquilo fica impregnado, aquilo fica enxertado na memória e elas crescem doentes. Elas já crescem irritadas, nervosas, com dores e com enfermidade. Preste atenção. Então Deus nos chama a essa responsabilidade. Ser servo de Deus é isso. Porque o meu povo perece porque falta conhecimento. Que conhecimento? Que povo? Quem somos nós? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, não é mentira. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar sua alegria, destruir os seus sonhos. Ele quer ocupar você tanto, para você não ter tempo. Para ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos, orar com eles, falar com eles, andar com eles, desenvolver as atividades. Mas, pastora, tem muito serviço? Tem. Quem disse que seria fácil? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Casar dá trabalho, ter filho dá trabalho, trabalhar dá trabalho, estudar dá trabalho, ler a Bíblia dá trabalho, orar dá trabalho, trabalhar para Deus dá trabalho. Então nós precisamos nos disciplinar, disciplina, ordem, põe ordem na casa, põe ordem na sua mente, colocando em ordem. Nós vamos colocando do lado de dentro organizado e o lado de fora funciona.
Ó, que lindo. Você organiza do lado de dentro, pastor Edson, e do lado de fora fica tudo bonitinho. Por quê? Porque está tudo dentro. Renova sua mente, Romanos 12:2. Você tem que renovar sua mente todo dia. Todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo dia. Aquele passarinho volta cantando na sua janela. É um novo dia, é um novo dia. É o espetáculo da natureza. Você abre a janela e você vê florescer. E você vê os pássaros. E você vê o céu azul de novo. É um novo dia. E Deus fez tudo lindo. Olha para os lírios do campo. Olha para os lírios do campo. Olhe para as plantações, para os animais, para as crianças. Começa a receber a alegria do Espírito Santo. Começa a receber a alegria do Espírito Santo. É dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É rios de águas vivas fluindo de dentro para fora. É de dentro para fora. E os discípulos disseram, mestre, não faltou nada. Esse é o negócio. Obedeça aquilo que Deus tem falado na sua palavra para você. Obedeça. Fale com Deus, fale Espírito Santo. Fala comigo e eu quero entender quando é para que eu tome uma decisão. Fale com Ele, peça. Tiago capítulo 1, verso 5, fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que te dá. Então peça. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria para administrar o tempo, sabedoria para um monte de coisa. Mas vamos fechar aqui esse bloco e logo mais vamos orar. Mas eu quero encerrar da seguinte maneira aqui. Essa palavra falou muito comigo, que ele diz aqui, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Então aqui tem 3 verdades aqui. Primeira coisa, a missão veio de Deus. Sim. Quando Deus te dá uma missão para você, tem missão que é individual e todo mundo vai ter a sua. Tem outras que são coletivas, que Deus pode escolher alguns do meio da multidão e outros apoiarem. Tem várias situações. Mas todo mundo tem uma missão. Todo ser humano. Então, a primeira coisa, a missão veio de Deus. Se veio de Deus, então o que vai acontecer? Deus vai dar direção, Deus vai dar cobertura, Deus vai dar proteção, Deus vai dar livramento. Segunda coisa, a provisão foi suficiente. A gente percebe aqui na Bíblia. Mesmo sem garantias visíveis, houve sustento real. Quantos de nós, vamos colocar nós todos no mesmo barco, que acreditamos em Deus, quantos de nós falando, Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que fazer isso primeiro. A gente diz que é negociar com Deus, eu vou. E às vezes Deus fala, não, pode ir que eu vou. Você tem que ter fé, entendeu? E segunda coisa, há um testemunho. Eles olharam para trás e reconheceram. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de cada detalhe. Deus vê os detalhes, nós não vemos os detalhes. Tem muita coisa que você recebeu e você tem que começar a agradecer, porque às vezes não enxerga. Eu não digo que eu faço isso todo dia, mas semanalmente, em algumas orações que eu faço, eu falo, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez e eu nem vi. Talvez um livramento, alguma coisa, e com certeza Deus fez. Com certeza. Então, por isso que a gente sempre está falando, nunca deixe de ser grato, agradecer a Deus, agradecer por aquilo que você vê e até por aquilo que você não vê. Porque eu acredito que muitas bênçãos veio até nós, tem vindo até você, você nem percebeu. Então, agradeça a Deus. E quem agradece, atrai coisas boas da parte de Deus. Eu quero aqui agradecer a você que é um agente de Deus. Você não faz ideia da importância de um agente de Deus. Meu Deus, você não sabe a ideia, você não faz ideia, melhor dizendo, a importância de ser um agente de Deus, entende? O que é um agente de Deus, pastor? Às vezes tem gente nova ouvindo, às vezes tem pessoas que estão ouvindo agora esse trecho, né? O que é um agente de Deus? Agente de Deus é quando você nos ouve aqui neste horário e você se torna voluntariamente, espontaneamente um semeador financeiro. Você vê, a gente está falando aqui desde as 8h30. E o nosso horário aqui, gente, eu preciso falar isso aqui hoje porque cada ano é uma realidade, cada ano são novos desafios, não é? Então esse ano está sendo bem diferente, mas muito diferente. Está sendo bênção, mas está tendo umas coisas que não aconteceu ano passado. É assim, são desafios. Mas o nosso ministério aqui, ele não é patrocinado, não tem ninguém que patrocina. Nenhuma loja, nenhum comércio, ninguém. E às vezes a gente pede, mas o pessoal não dá nem a mínima, entendeu?
Essa é a verdade, eu estou sendo sincero. Se eu for falar muita coisa sincera, o pessoal vai assustar comigo aqui. Mas eu sempre fui sincero, graças a Deus, né? Então tem gente que não está nem aí. Tipo assim, a pessoa não fala, mas é como dizer, você está nisso aí, te vira. Né? Só falta falar isso. Eu sinto, eu tenho discernimento espiritual. Sabe quem está todos esses 20 anos ajudando? Você, que é um agente de Deus. Você que oferta a sua oferta, o seu tijolinho da fé. E quando a gente fala tijolinho da fé, nós não estamos dizendo que é pouco. Cada um tem o seu tijolinho. Essa frase, ela não é oficial. O oficial é agentes de Deus. Mas o tijolinho da fé nasceu em 2020, aquele momento de turbulência mundial. O seu tijolinho da fé, o que significa isso? Se cada um ajudasse, meu Deus do céu, se cada pessoa ajudasse um pouquinho, não pesava para ninguém. Então eu espero que essa minha fala aqui possa ser uma fala que venha despertar, sabe? Às vezes tem gente que eu até agradeço, às vezes ela fala, pastor Edson, eu mandei meu tijolo, é pouquinho, mas é com amor. Olha, se 1000 pessoas fizessem o que essas pessoas fazem, resolvia tudo, minha gente. Tá fácil de resolver. Mas às vezes eu preciso falar essas coisas, porque orar, o que mais a gente faz é orar. E às vezes Deus fala, você tem que falar para o povo. Porque Deus, nem tudo Deus vai atender na oração, a gente tem que falar. Então eu estou falando. Tá certo? Então você que pensa, talvez tem gente que está pensando, o pastor vai lá, no final do mês ele tem um salário da rádio. Não somos funcionário da rádio. Aqui não, ninguém é funcionário de rádio aqui não. Aqui é pago pelos agentes de Deus. Eu preciso falar isso aqui. Eu lembro quando a gente começou no rádio. Primeiro mês para pagar não tinha dinheiro. Eu fui no banco lá, saquei X valor. Emprestei um valor para pagar sozinho. Quantas vezes eu fiz isso? Falei, Senhor, esse negócio não está certo não. Aí Deus falou, não, eu vou levantar gente para te ajudar. Então tudo tem um preço. Então quem pensa de estar 21 anos aqui, pensa que é moleza, não é não. Aqui eu não estou reclamando. Porque às vezes para outros eles só entendem essa linguagem. Entende? E se você se sente parte desse movimento espiritual, semeie. Se você está tendo esse chamado, semeie ainda hoje, enquanto dá tempo. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos primeiramente, Pai, pela saúde espiritual, pela comunhão que o teu povo tem contigo, Pai, que nós temos também. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, por ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, por acreditar também que estamos cumprindo a nossa missão e de fato não tem faltado nada, porque o Senhor é o dono de tudo, mas sabemos que o Senhor nos dá graça para cada dia. Cada dia é um dia, cada dia é um gigante para vencer, mas nós não estamos só, sabemos em quem temos crido. E nós oramos em favor de todos os amados e queridos que com alegria, com amor, com fé, nos recebe no recinto do seu lar, ou na sua loja, no seu comércio. Ele está nos ouvindo em algum canto desse planeta, Pai, principalmente aqui no Brasil. Então nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós, sobre cada família que nos recebe agora, que o milagre aconteça, a provisão chegue neste lar, e em nome de Jesus eu expulso agora todo espírito mal que está cegando pessoas, que está cegando, que está deixando a pessoa surda com relação ao clamor, Pai. Em o nome de Jesus, que esse demônio, que esse espírito mal, que essa obra das trevas seja destruída agora, em nome de Jesus, e a luz de Cristo venha brilhar e iluminar os nossos corações para enxergarmos o que temos que enxergar. Senhor, que o teu amor e graça e favor e bondade e misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separa para a oração, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, do comércio. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, aquele que tem uma loja pequena, média ou grande. Meu Deus, abençoa o salário, ganha a renda do teu povo, Pai. E abençoa os ouvintes, semeadores desse ministério. E que nesta manhã se levante, ou nesse dia, nessa hora, se levante pessoas que vão entender o chamado e vão cumprir a sua missão, sendo um semeador, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã no seu toque, no seu agir, na sua presença, entrando agora nos lares, nessas vidas, nesse trabalho. Onde chega a nossa voz, chega ali os milagres criativos de Deus agindo e operando em nome de Jesus, de dentro para fora. Arranca as enfermidades, as dores. Essa pessoa que está com pedra nos rins, essa pessoa que está com inflamação, essa pessoa que está com problema neurológico, essa pessoa que tem visita ao médico, essa pessoa que está com seus exames nas mãos, são tantas coisas, tantas famílias carentes, necessitadas. Por isso estamos aqui, ó Pai, porque não somos onipresentes, mas o Senhor é.
O Senhor é o Todo-Poderoso, Onipresente, Onisciente, Onipotente. O Senhor está aqui, juntinho, nos estúdios das Ondas Amigas da Rádio Marumbi, também está juntinho com esse ouvinte. Nós declaramos o milagre, a restauração, ligamos na terra, está sendo ligado nos céus. Abençoa os bebês, as crianças que estão indo e vindo para as escolas, aprendendo, sendo cuidado pelos seus pais. Abençoa poderosamente os casais. Livra das brigas, das intrigas e das confusões. Tu sabes, ó Deus, que um problema financeiro causa, meu Pai, dificuldades nas famílias. Por isso nós te pedimos. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus, porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Naine Sobrinho, aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você nesse 8 de março aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha, 8 de março, em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.